Pois é, Daniel Alves no Prison FC, exatamente, ele tá preso. Eu já tinha dado a carta aqui no canal, teve gente que não acreditou, falou que eu tava cancelando o cara, mas já tava óbvio pra todo mundo, principalmente após as evidências e propriamente peritos espanhóis, especializados no caso do Daniel Alves, falarem que não havia escapatória. Pois bem, o Dani até escapou de uma prisão ainda maior, de um tempo de reclusão ainda maior. Ele foi condenado a 4 anos e 6 meses após o crime que cometeu na própria Espanha. Ele já passou 1 ano na prisão, tempo que será descontado da condenação, que foi de 4 anos e 6 meses. Depois que for liberado, terá que cumprir um período de 5 anos de liberdade vigiada, além da proibição de se aproximar a menos de 1000 metros do domicílio ou do local de trabalho da vítima por 9 anos e 6 meses. O tribunal considera provado que o acusado segurou bruscamente a denunciante, jogou-a no chão e evitando que ela pudesse se mover. Acabou a pena sem consentimento, ainda que a denunciante dissesse que não, que queria ir embora, diz o Tribunal Superior de Justiça da Catalunha em um comunicado. Com isso está cumprido o tipo de ausência de consentimento, uso da violência e acesso carnal. O julgamento de Daniel Alves, acusado de agredir uma mulher em uma boate de Barcelona em dezembro de 22, chegou ao fim no dia 7 de fevereiro e durou 3 dias. Foram ouvidas testemunhas, a vítima, peritos e o acusado. O Tribunal de Barcelona decidiu manter o julgamento mesmo com o pedido da defesa do atleta para que houvesse uma suspensão por violação de direitos, como da presunção de inocência. Os magistrados consideraram que nenhum direito foi violado. O tribunal disse que Daniel Alves contou com a presença de uma advogada desde o momento que foi preso, que não caracteriza a violação de direitos. Em depoimento, o jogador chorou, alegou o uso excessivo da bebida alcoólica e negou ter feito o que fez. Na época, a vítima tinha 23 anos. Ela acusa o jogador da agressão que foi provada. Como fica a situação dele? Pois bem, ele pode ainda apelar a outro tribunal. A essa sentença, cabe recurso ao Superior Tribunal de Justiça da Catalunha e teria a última apelação ao Tribunal Supremo em Madrid. O jogador deve cumprir a pena na Espanha pelo crime ter acontecido e sido julgado em território espanhol. Caso o brasileiro queira cumprir a sentença em seu país, deveria fazer uma petição à justiça. Mas você pergunta, Zefut, ele pode cumprir pena no Brasil? Pois bem, ele pode cumprir pena por meio de um instituto jurídico conhecido como Transferência das Pessoas Condenadas, o TPC. Esse instrumento foi oficializado por meio de um tratado entre Brasil e Espanha, celebrado em 1998, permitindo que uma pessoa condenada cumpra a pena em seu país de origem. A base para tal transferência teria um caráter, entre aspas, humanitário. Como Daniel Alves ainda está casado com Jonas Sanz, que vive na Espanha, outros juristas põem em xeque a possível justificativa da defesa sobre a proximidade com a família, já que, teoricamente, a família, em relação à esposa, estão na Espanha, então por qual motivos ele voltaria? Outro ponto também trazido pelos advogados é que pode ser mais vantajoso para Alves seguir o regime de progressão de pena brasileiro, já que no Brasil há a progressão de pena, ou seja, transição de um regime mais rigoroso para um mais brando, que começa a partir do cumprimento de 1/6 da pena para crimes menos graves e de 2/5 da pena para crimes hediondos, como esse de Daniel Alves é classificado aqui no país. Fato é que, independentemente do tempo, que poderia ser de 12 anos até, Daniel Alves está encrencado para sempre, pois independentemente do tempo que cumpra na prisão, é um grande fato de que a vida dele nunca mais seguirá normalmente. Qual foi a sentença exata do caso Daniel Alves? A juíza Isabel Delgado Pérez impôs as seguintes penas: 4 anos e 6 meses de prisão, 5 anos de liberdade vigiada após o cumprimento de pena na prisão, distância de pelo menos 1 km da casa ou do local de trabalho da vítima e não entrar em contato com ela durante 9 anos e 6 meses, desqualificação especial para o exercício do emprego, cargo público, profissão ou ofício relacionados com menores de idade durante 5 anos após o cumprimento da pena na prisão e indenização de 150 mil euros, 804 mil reais por danos morais e físicos. Então a justiça espanhola considerou Daniel Alves culpado? Sim, pela decisão da 21ª audiência de Barcelona. Em trecho de sentença, o tribunal considera provado que o acusado agarrou abruptamente a denunciante, a jogou no chão, a impedindo de se mexer e entende que isso cumpre o tipo de ausência de consentimento, fazendo-o ser culpado. Mas quanto tempo Daniel Alves vai ficar preso e quando pode sair da prisão? Pela decisão da 21ª audiência de Barcelona, Daniel Alves foi submetido a 4 anos e 6 meses de prisão, mas há mecanismos da justiça que permitem diminuir o tempo dentro da prisão propriamente dita. Há de se lembrar que ele já cumpriu 13 meses em detenção preventiva. Daniel Alves pode receber o chamado terceiro grau, com mais da metade do cumprimento da pena. Isso seria a partir do fim de abril de 2025. Com ele, o jogador poderia sair da prisão em determinados dias, desde que
volte para dormir. É um regime do sistema penitenciário espanhol que visa a reinserção do detento na sociedade. Dani Alves, que é casado com Jonas Sanz, pode deixar a prisão com 2/3 do cumprimento da pena, sempre comprovando o bom comportamento. Isso seria no fim de janeiro de 26, passando então a liberdade vigiada. O dinheiro doado por Neymar realmente ajudou a diminuir pena do Dani Alves? Sim. Depois do julgamento de 3 dias, no início de fevereiro, a juíza da audiência de Barcelona considerou como único atenuante a indenização voluntária, cuja origem foi uma doação da família de Neymar para ajudar o lateral, segundo informação publicada pelo UOL. Esse montante ajudou a reduzir a pena de Dani Alves. O dinheiro foi transferido por Neymar da Silva Sanz, pai do atacante do Al Hilal, e que confirmou em entrevista à CNN a doação como ajuda a um amigo, e então depositado pela defesa do atleta na conta do tribunal, para ser repassado à vítima com independência do resultado do julgamento. O argumento da embriaguez foi rejeitado porque não foi comprovado o impacto nas faculdades mentais, volitivas e cognitivas do jogador. A defesa também havia pedido a liberdade condicional para Daniel, o que foi recusado pela 5ª vez pela justiça espanhola. Por outro lado, a liberdade vigiada está prevista, totalizando uma punição de 9 anos e 6 meses. O que é liberdade vigiada? Simples, é uma medida de segurança em que um condenado não tem a liberdade privada, mas deve se manter localizável por meio de aparelhos eletrônicos que permitam seu rastreio permanente. Onde Daniel está preso? Ele segue preso no centro penitenciário Brands 2, nos arredores de Barcelona. Não há no momento nenhum movimento para que ele seja transferido para outro local. As partes vão recorrer da sentença? Possivelmente. A advogada de Daniel Alves, Inês Guardiola, afirmou que vai recorrer, confiando em provar a inocência do jogador. Um dos advogados da vítima comemorou a sentença, mas disse que não houve reparação de dano e que estudará a sentença para uma possível revisão da pena. Segundo propriamente notícia dos detentos, a reação de Daniel Alves foi a pior possível. Mesmo após a pena ter sido reduzida, ele chorou bastante em sua cela, completamente inconformado com o que aconteceu. Na palavra dele, ele segue dizendo que é inocente, porém na própria prisão, a própria testemunha afirma que ninguém acredita na sua palavra, haja vista que está sendo tudo comprovado. Propriamente, um protocolo anti-suicídio teria sido implantado para Dani Alves em sua cela. Segundo um ex-companheiro, o jogador está deprimido e os funcionários alertaram a direção do centro penitenciário. De acordo com o depoimento do homem que se chama Coutinho, os funcionários responsáveis por cuidar de Alves teriam alertado a direção do centro penitenciário sobre o seu estado mental. Após o julgamento, ele sofreu de depressão. Fizeram isso por medo de que ele se cortasse, tentasse fazer uma loucura ou algo do gênero. Ele esteve sob esse protocolo no dia seguinte ao julgamento, explicou o ex-companheiro de Dani ao programa espanhol Fiesta. Há alguns dias até, o mesmo homem foi quem revelou que Daniel tinha o desejo de fugir em caso de liberdade provisória a fim de escapar do julgamento. A informação foi divulgada pela jornalista Silvia Salom, do programa Tardear, da emissora espanhola Telecinco. Jonas Sanz é uma das poucas pessoas que seguem ao lado de Daniel Alves após ele ser preso. Em agradecimento, o ex-lateral do Barcelona escreveu uma carta que foi publicada pela própria modelo em suas redes sociais. Minutos depois, ela apagou a publicação e escreveu na sequência: "Publiquei por engano algo para todos que era para melhores amigos. Vocês acompanham o meu Instagram com notificações ou algo assim?" Nessa segunda, a Telecinco reproduziu o documento na íntegra. Escute abaixo. Dentro da minha imperfeição, aprendi que não posso dedicar meu tempo no que já foi, mas sim transformar minha energia no que está acontecendo agora. E o que é que você é o que eu sonhei, o que sonhei e o que continuo sonhando. Tudo que eu quero fazer isso com você. Eu não tive a mulher errada, sim, foi você. Não há um único dia, nem um único momento, nem um único plano em que você não esteja lá. Eu rezo todos os dias para que chegue o dia em que eu possa ver você ao acordar. A saudade é por não poder fazer isso agora. A saudade é de quem não tem motivos para sonhar. Eu te amo e sinto você todos os dias, em um lugar onde só você tem acesso. Seja onde for, tanto faz o lugar, mas com você ao meu lado sempre, sinto saudade de você. Te amo. Escreveu Alves. Pois é, não dá pra dizer que Daniel Alves fez simplesmente por fazer. Por mais que talvez agora ele tenha se arrependido, passa mais uma sensação de que ele vem se arrependendo por conta de ter sido descoberto. Fato é que ele estava com condições de saber e discernir o que era o certo do errado. E se várias pessoas vão tentar lembrar do Daniel como um grande jogador, é uma grande verdade que nos veículos de mídia e por geral, o seu nome já está sendo colocado por baixo dos panos. Antes do julgamento, a promotoria pediu 9 anos de prisão. Ao final, declarou que os acontecimentos não são merecedores de uma pena mínima. Inês Guardiola, advogada do jogador, pediu a absolvição e, em caso de condenação, que fossem aplicados como atenuantes intoxicação alcoólica, reparação de dano e pagamento de 150 mil euros, que giram em torno de 802 mil reais, e violação do direito fundamental do acusado, já que ela alega que houve uma investigação inicial sem conhecimento do atleta. Eis na íntegra de maneira completa os depoimentos de Daniel Alves, para caso você não tenha visto completo. Tudo que eu vou dizer agora é parafraseado dele, então se liga aí. Ele falou o seguinte: "Ela estava na minha frente e começamos a relação. Eu lembro que ela chegou perto de mim,
não sou um homem violento, não a forcei a praticar nada forçado. Ela não me disse nada, estávamos desfrutando os dois e nada mais. Quando cheguei em casa, lembro que ela, a minha esposa, estava em casa na cama e dormi na sequência. Sim, estou dizendo o mesmo que das outras vezes. Soube pela imprensa que estavam me acusando. Eu estava praticamente arruinado, porque tive todos os meus contratos rompidos, contas bloqueadas, disse o jogador no momento em que se emocionou no tribunal. Daniel Alves comentou que ao longo daquele dia e noite, tomou uma quantidade grande de bebida alcoólica. No restaurante e no bar que ele e os amigos se reuniram antes de irem pra boate, ele disse ter tomado em torno de 2 garrafas de vinho, um copo de whisky e rodadas de gin tônica. A informação do consumo de álcool é importante para a estratégia da defesa do jogador. Segundo os jornais La Vanguardia e El Periódico, alegando embriaguez, a advogada Inês Guardiola sustentaria que o acusado não tinha plena consciência do que fez. Ouvidos todos os depoimentos ao longo dos 3 dias de julgamento, a advogada da denunciante, Esther Garcia, criticou Daniel Alves, a quem apontou ter se colocado numa posição totalmente de vítima, enfatizando o cenário de violência, reforçou o pedido para a pena máxima de 12 anos de prisão. Não é não. Ela disse: quero ir já. Ele sabia que ela não queria, pois ela tinha manifestado. Ele tentou a humilhar, deu tapas, humilhação, declarou a advogada de acusação. A advogada de Daniel Alves, Inês Guardiola, pediu a absolvição do brasileiro, declarou que o jogador não se limitou a dar uma versão e está verificado por elementos periféricos. Afirmou que a dança cada vez mais juntos manifestava o interesse e a atração da mulher. Indicou que pelas posições descritas pela denunciante, a relação do banheiro era impossível, a única impressão digital dela encontrada na cisterna. Negou os tapas na cara e criticou uma tentativa de apresentar o senhor Alves como um perseguidor. Inês Guardiola também pediu a liberdade condicional para Daniel Alves, com a retirada dos passaportes do Brasil e da Espanha. Não será lembrado como um grande atleta, mas apenas alguém que destruiu tudo. E convenhamos, ele acabou fazendo por merecer essa alcunha. Não foi falta de aviso e tampouco falta de noção. Quer dizer, foi falta de noção. Não há nada que possa reverter o que ele fez. De fato, Daniel Alves manchou a sua vida e a vida de outra pessoa, uma vítima, para todo sempre. E esse fardo ele vai ter que carregar pelo resto da sua vida. Mas e você? Achou justa a condenação de Daniel Alves? Comenta aqui embaixo e me conta. Eu sou Zé Fute, obrigado por você ter chegado até aqui. Deixa o like, se inscreva no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!